Olá, pessoal. Uma das coisas que a gente se depara ao longo da nossa profissionalização, dos nossos estudos, né, são as nossas escolhas. E você vai dizer sim ou não para várias situações. E se você tiver um motivo errado, isso vai te levar para um caminho que talvez não seja o ideal. Lógico que acidentes podem acontecer, coisas podem acontecer, você pega um caminho errado e acerta lá na frente, mas não sabia. Tá? Essas coisas são casuais e você não pode se guiar por aí. Se elas acontecerem, é ótimo. Não é? O mais comum é que você tente ser o guia da sua própria vida. Ok? Só que para ser o guia da sua própria vida, você tem que ter um holofote maior lá na frente. Então você tem que estar enxergando lá na frente. Senão você vai fazer escolhas por motivos equivocados e o final pode não dar muito certo. Ninguém tem a bola de cristal. O que nós temos são referenciais. Quanto melhores os referenciais, mais chances nós temos. Mas como saber se temos melhores referenciais? Isso é muito difícil. Eu vou colocar para vocês um caso que aconteceu com a minha primeira busca de estágio. Era muito comum fazer estágio. Você ia fazer estágio num laboratório, num grupo de pesquisa, que fosse, não porque ele te dava bolsa, porque ele não te dava. Você ia fazer um estágio. Você tinha um horário vago, então eu vou marcar um estágio nesse horário, né? Com quem? Com algum professor que eu gosto, alguma professora que eu goste e que eu acho que vai me trazer alguma coisa importante. Era isso. E fazia naquele horário. Às vezes fazia de fim de semana, porque não tinha horário na semana. Então no sábado ou no domingo fazia o tal do estágio. O professor estava lá? Às vezes sim, às vezes não. Mas ele primeiro te dava um treino em algum momento, às vezes no horário do almoço, você ia no horário de almoço, comia um lanche rapidinho em algum lugar e ia, né? E depois você tinha uma certa autonomia para fazer algumas coisas de fim de semana. Ok, você se virava. A verdade é, você se virava, tá? Então veja, quando eu fui buscar o primeiro estágio, ele foi dentro de um departamento, que é onde eu até fui fazer minha pós depois, não nesse departamento, mas no assunto. Eu fui fazer minha pós em zoologia, não foi em Botucatu, foi em outra cidade, ainda dentro da Unesp, né? Mas, e vinculado ao meu orientador, que era de Botucatu. Mas, nesse primeiro, eu fui nesse departamento, um departamento de zoologia, que era o que me atraía. Eu gostava de trabalhar com animais, eu não gostava de plantas, aquela história toda, e fui lá. Só que eu sabia que eu queria comportamento animal. Só que antes de eu ir, eu parti do que eu tinha lá na minha casa. Eu lembro que eu estava fazendo umas observações em casa, que tinha no alicerce da casa, num lugar lá do quintal, o alicerce era mais alto, né? Bem mais alto, e o terreno era mais baixo, lá do quintal, era todo chapiscado assim, então ficava todos aqueles pontos, né, de cimento, mas, né, você jogava o cimento por meio de uma peneira, passando através de uma peneira. Então tinha uma peneira, o indivíduo jogava o cimento aqui, ficava grudado todo aqueles pedacinho de cimento ali, e então ficava uma superfície toda irregular. Isso era a base do alicerce, tá? A parte do reboco era substituída por esse chapisco. E num dos lugares lá tinha um buraquinho, e esse buraquinho foi, né, por meio dele, esse buraquinho provavelmente foi cavocado, sei lá o quê, e chegou até lá dentro do alicerce, que eram tijolos que tinham espaços vazios, e isso fez com que um tipo de abelha construísse seu ninho ali. Essa abelha, que é um meliponídeo, a gente chamava abelha de cera, não é que ela era feita de cera, era uma abelha que produzia muita cera, tá? E ela fazia, então, e produzia mel também. Mas a gente olhava para ela como, né, uma abelha que construía coisa com cera. O que mais se via ali era a cera. Fora da questão da parede, ficava um canudo, assim, um canudinho de cera, que elas entravam por aí, né? E no começo não tinha o canudinho, depois elas construíam, entravam por aí e iam lá para dentro. Então não sabia o que tinha dentro, não ia destruir o alicerce para ver o que tinha lá dentro. E eram umas abelhas que a gente falava que elas enrolavam no cabelo, porque elas não tinham ferrão.
Feliponida não tem ferrão. Então, era uma abelha fácil de lidar, né? E eu não mexia com elas, mas eu ficava observando. E o que veio de pergunta para mim? Veio assim, mas eu via que elas vinham voando, e aterrizavam assim e já entravam na casinha delas. Como aquela superfície ela era toda irregular, ficavam pontos de sombra em vários lugares. E eu pensei, como que elas sabem que é aqui o buraquinho que elas têm que entrar e não num outro ponto que tem uma sombra, uma coisa assim, que poderia ser? Esse foi o meu questionamento. Eu queria saber como que elas decidem isso, tá? Pode falar que é coisa boba, mas não era tão boba assim. Aliás, a solução da localização, que já existia há algumas décadas, poucas, não, acho que nessa década mesmo, ela deu o prêmio Nobel para quem descobriu, né? O como as abelhas, não só essa questão, como que elas se comunicavam lá dentro, como que elas passavam informação de onde está a fonte de alimento, tudo isso, né? Isso daí deu para 3 pessoas, uma delas trabalhou com isso, né? Que construiu. Foi esse um dos estudos importantes do prêmio Nobel, tá? Que foram os criadores lá, né? De uma área da ciência chamada etologia, tá? Foi o von Frisch, Lawrence e Timberman. Bom, mas eu não conhecia essas pessoas, não sabia nada disso. Eu só estava querendo saber como é que a abelhinha encontrava aquele buraco. Isso, fiquei olhando ali e tal. E aí eu fui testar. Eu peguei uma borrachinha, um canudinho de borracha e cortei fatia e colei do lado, acho que uma ou duas ali do lado, para ver se elas não queriam entrar ali também. E ficava observando e vi que não. Elas iam naquele. Eu falei, caramba, como é que elas sabem? Mas enfim, foi isso. A partir disso, eu fui buscar aquele estágio. E fui procurar um professor que tinha dado aula para gente, que era amigo, conversava e tal. Não sabia como ele era, não tinha currículo Lattes nessa época, você tinha que procurar as pessoas, né? E eu fui atrás. Quando eu cheguei para conversar com ele, eu expliquei, professor, fiz assim, 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 não sei o que lá e tal, e eu queria fazer isso e tal. Ele entendeu o que eu falei, e ele falou para mim assim, por que você não faz o seguinte? Vai lá, perto desse ninho da abelha, né? Ele não falou na área da abelha, só falou perto desse ninho. Vai o seguinte, pega uma vasilha, põe água com açúcar ali dentro, tá? Bastante açúcar, e mexe bem essa água, e põe essa água ali perto. Você vai ver que elas vão vir pegar essa água ali, que ela tem açúcar, tá? Depois que você vê que elas estão vindo ali, você vai pôr essa água um pouco mais distante. E você vai ver que elas vão vir um pouco mais distante. E aí você vai pôr mais distante e mais distante. E você vai ver que elas vão indo para lá. Eu falei, legal, professor, obrigado. Na minha cabeça, certo ou errado, eu pensei assim, bom, mas se eu vou fazer isso e eu já sei o que vai dar, por que eu vou fazer isso? Eu quero descobrir coisa nova, não quero descobrir o que você sabe. Pensei comigo. E não voltei mais lá. Aquele orientador foi eliminado por mim. Porque eu tinha dentro de mim uma coisa, que o cientista vai descobrir coisa nova. E não repetir o que já se sabe, ou o que se espera. Até hoje, a gente vê na pós-graduação, gente fazendo pesquisa de tese, paga pelo governo brasileiro, para descobrir aquilo que, embora ali não tenha sido feito, é altamente esperado que aconteça. Ou seja, não tem grau de novidade naquilo. E o cara está fazendo tese com bolsa para isso. Então, veja, a minha percepção, se eu estava no primeiro ano, tá? A minha percepção era baseada na ideia que eu tinha sobre ciência, que vinha das coisas que eu tive lá no colegial, das coisas que eu imaginava, algumas erradas, outras certas.
não tinha muita coisa para ler, não tinha internet na mão. Se tivesse internet na mão, nossa senhora, a televisão tinha pouquíssimos canais, programas que fossem bons, eu não assistia. Eu assistia Perdidos no Espaço, que era legal, porque era misterioso, né? Eles estavam lá perdidos, nunca conseguiu sair. A gente sempre torcia para eles chegar na Terra, mas não conseguia. E aparecia o monstro, aquelas coisas todas, né? Sempre tinha um trapalhão na história, que era o Dr. Smith. Né? O Dr. Smith era o trapalhão, é o que só fazia azar e dava problema para todo mundo. Tinha o mocinho com a mocinha, tinha o capitão, tinha o menino, tinha isso. E eu assistia isso porque era coisa de desvendar problemas, né, que eu gostava. Então perceba o seguinte: a sua visão de ciência, que hoje você tem uma infinidade de informação muito mais rica, porém isso pode ser solução ou problema, porque com muito mais possibilidade, você também tem chance de pegar o caminho errado, né? Eu tenho que pensar nisso. Então eu vejo o seguinte: o que acontecia? Eu olhava para aquilo, né, poucas informações, e ia construindo meu mundinho. O professor de ciências era a grande referência, não é? Professor de biologia, professor de ciências, muito mais o de ciências, que treinava as partes mais investigativas, do que o de biologia, que tinha que dar aula visando o vestibular. O vestibular estava ali, sem que aprendesse os conceitos, né? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês: você vai muitas vezes dispensar um excelente orientador e vai pegar um porcaria. Às vezes você vai dispensar um que é ruim e vai pegar um ótimo orientador. Isso depende muito do que você está pensando. Então existe uma conversa que se acerta. Uma coisa que eu observei ao longo da minha carreira, não medi, não posso provar, mas eu sentia, é puramente sentimento, assim, né? Que parece que tinha uma coisa muito assim: o grau de honestidade dos alunos e o grau de honestidade dos orientadores. Às vezes o orientador descobria e mandava embora. Quando o orientador era honesto e o aluno não. Mas quando os dois eram honestos, ficava. Quando os dois eram desonestos, também ficava. Parecia que tinha uma coisa assim. Então depende muito de você. Então você tem que sempre estar se questionando sobre se você está com a melhor visão daquilo, se é a visão que você acredita, que você gosta. Não tem bola de cristal, não tem gabarito. O que tem é essa junção, tá? E isso ajuda muito vocês, tá? Então, fique com essa ideia nessa semana e pensem nisso, reflitam sobre isso, né? Leiam coisas sobre ciência para melhorar a sua visão, porque isso vai te ajudar a dizer sim e não lá na frente. São escolhas. E você é responsável pelas suas escolhas. Ah, mas o fulano falou que era bom e não era. Você foi enganado. Mas o problema recai sobre você. E você que tem que se preocupar em ser cada vez mais instruído, melhor, para poder fazer melhores escolhas no futuro. Ninguém está livre de escolher errado. Mas a gente pode tentar melhorar ou reduzir a chance dessas escolhas erradas, embora você não possa medir isso. Ok? Porque a vida não tem jeito. Escolheu errado, escolheu errado. Não dá para voltar atrás e escolher de novo. Você vai escolher de novo no futuro, mas não atrás. O que foi feito, foi feito. Ele faz parte da sua história. Isso é muito importante e é bom você ter consciência disso. Ok? Então, gente, é isso. E muito obrigado aí por estar aqui com a gente. E vão colocando temas que a gente vai podendo incluir. Nesse caso, eu tenho um tema maior que foi sugerido por uma pessoa que assistiu por aqui, tá? E aproveitei e fiz então uma série mais longa, beleza? Então vamos seguindo nessa série aqui para que vocês possam aproveitar as minhas experiências e levar a vida de vocês, né, sem tantos tropeços quanto os que eu levei, beleza?